Amém? Vamos ler o texto bíblico que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra da misericórdia. Quem crê, diga amém. Pode se assentar. Queridos, eu preciso da sua atenção. Estamos diante do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, que vai profetizar nos mesmos anos em que profetizaram o profeta Naum e profeta Sofonias. O cenário que Abacuque está profetizando é um cenário onde ele vê a Babilônia crescendo, vencendo guerra, e o povo de Deus em desobediência. Abacuque significa abraço, aquele que vai abraçar a causa do povo de Israel. Abacuque, ele está indignado. Por quê? Porque ele está vendo os inimigos de Deus crescer, romper, vencer guerra, e o povo de Deus perecendo. Olha para mim. Abacuque, então, ele vai fazer uma oração, e a oração é essa: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. E ele vai pedir por um avivamento. Para mim começar a pregar essa mensagem, eu preciso te dizer que tudo aquilo que está começando, tudo aquilo que está iniciando é bom. Todo começo é bom. Todo começo é empolgante. Todo começo é maravilhoso. Tudo aquilo que se inicia é bom. Por quê? Porque no começo existe uma empolgação natural dentro de nós. No começo existe uma empolgação natural. Pregador, me prova. Eu te provo. Você lembra o começo da sua conversão? Quando você se converteu, você orava mais, você buscava mais, você se dedicava mais, porque tudo aquilo que está se iniciando é bom. Diga, o começo é bom. Todo começo é empolgante. Todo começo é maravilhoso. Sim. Pregador, me prova mais. Eu te provo. Lembra o seu primeiro dia de trabalho? No seu primeiro dia de trabalho, nem precisava do seu chefe falar nada. Por quê? Você chegava na empresa, no seu trabalho, dedicado. Por quê, pregador? Porque começo é bom, sim ou não? Começo de namoro é bom. O abraço é mais doce, o beijo é mais quente, porque tudo aquilo que está se iniciando é bom, é maravilhoso. Lembra da primeira pregação sua, da sua primeira oportunidade? Lembra quando você se dedicava mais, você estava empolgado, ansioso, porque tudo aquilo que está iniciando, começando é bom. Lembra do seu primeiro carro, que não podia cair uma poeirinha sequer, que você lavava ele? Por quê? Porque no começo nós cuidamos mais, no começo nós nos dedicamos mais, no começo nós nos esforçamos lá, porque no começo tudo é maravilhoso. E se morrer alguém do nosso lado no começo, se morrer alguém do nosso lado, a gente põe a mão para orar e para ressuscitar, porque no começo a gente crê
que Deus pode levantar. No começo a gente crê que Deus pode curar. No começo a gente crê que Deus pode fazer o milagre, porque começo é bom. Mas vamos para a Bíblia. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 8, que melhor é o fim das coisas do que o começo. Eu estou dizendo para você que o começo é bom. Eu estou dizendo para você que o começo é maravilhoso. Eu estou dizendo para você que no começo é empolgante, só que o final consegue ser melhor do que o começo. O fim das coisas consegue ser melhor do que o começo. O começo é maravilhoso, o começo é bom, mas a pergunta é: aonde está o problema? Porque eu estou dizendo que o começo é bom, que o final é melhor do que o começo, e está na Bíblia. Mas aonde está o problema? O problema está no meio, porque no meio tudo acontece. No meio tudo acontece. É no meio. Nós precisamos aprender a lidar com o meio. Você sabe por que no meio tudo é mais difícil? Porque a Bíblia diz que Ele é o alfa. Quem está comigo? Ele é o e ômega, sim ou não? Alfa, começo, início. Ômega, final. Agora olha para mim. Ele não está no meio, mas Ele se manifesta no meio. E Ele quer se manifestar no meio de alguém aqui hoje. Por que, pregador? Porque no meio o desânimo bate, no meio as forças se acabam, no meio a fé se esfria, no meio entra a dúvida, no meio entra o medo, no meio entra a insegurança, no meio entra os questionamentos, no meio entra as incertezas, no meio é onde eu choro, no meio é onde eu penso em desistir, no meio onde eu penso em desviar, no meio onde eu penso em entregar o cargo, no meio é onde eu penso sair da igreja, no meio é onde eu penso em morrer, no meio é onde eu penso em parar, no meio é onde eu penso em desistir. Só que Deus está dizendo: você não vai ficar prostrado no meio, você não vai morrer. E se você levantar a mão, eu profetizo, Deus vai te dar força no meio, Deus vai te levantar no meio, Deus vai fazer um milagre. Na onde, pregador? É no meio que Deus se manifesta, é no meio que Deus cura, é no meio que Ele se apresenta com glória e com unção. E quem acredita nisso, reaja da forma que você acredita. É no meio. O começo é maravilhoso, o final é melhor do que o começo, mas no meio é onde a gente chora. No meio é onde chegam as enfermidades. Olha para mim, deixa eu ilustrar para você ver como que é no meio. Se eu falar para você, vai no supermercado, compra um saco de arroz de 5 quilos. Quantos quilos? Quantos quilos? Você põe dentro da sacolinha. Você está indo para sua casa. Quando chega no meio do caminho, a sacolinha arrebenta. Você pega o saco de arroz. Você não percebeu, mas esse saco de arroz virou um saco de cimento. Você já trocou de mão. O sol estava 15 graus, começa a esquentar, está 50 agora. A tua casa ficou mais longe, os teus passos já não são mais o mesmo. De repente saiu o sol, sumiu, virou chuva. E você começa a ficar revoltado na onde? No meio. Porque no meio tudo acontece, é no meio. E a tua pergunta é: quando é que foi que esse saco de arroz ficou tão pesado? Mas se você colocar na balança,
ele continua tendo o mesmo peso. Olha para mim, o saco de arroz representa o teu casamento, o saco de arroz representa a tua vida financeira, o saco de arroz representa a tua vida espiritual, o saco de arroz representa a tua empresa. Pregador, não estou entendendo. Olha aqui para mim que você vai entender agora. Você está dizendo, parece que no começo eu conseguia orar mais, parece que no começo não parecia que era tão doloroso assim, parece que no começo a minha vida espiritual era diferente, parece que no começo não era tão pesado assim a minha vida, as minhas batalhas. É Deus dizendo para alguém, para você parece que ficou mais pesado, mas se colocar na balança, Deus está dizendo, o teu casamento tem o mesmo peso, o teu ministério tem o mesmo peso, a tua empresa tem o mesmo peso, o teu relacionamento tem o mesmo peso, continua com o mesmo peso. Pregador, o que aconteceu? Aconteceu que no meio as suas forças chegaram, e quando a gente está no meio, a fé se esfria. Quando a gente está no meio, a gente pensa em desistir, pensa em parar, pensa em desviar. Só que Deus está dizendo assim, não vai morrer no meio, não vai ficar prostrado no meio. Deus vai levantar alguém aqui hoje no meio, Deus vai dar força aqui hoje no meio. Levanta a mão que eu profetizo, teu casamento não vai acabar, Deus está te reanimando. Na onde, pregador? No meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Sinta a presença dele hoje aqui, porque a graça dele se manifesta nesse lugar. Olha para mim, todo processo tem o seu meio, todo processo tem o seu. Eu preciso aprender a lidar com o meio. Calma que eu vou chegar no milagre. Eu preciso aprender a lidar com o, porque no meio eu quero entender. Eu quero entender o que está acontecendo no meio. Eu disse no meu testemunho que no meio a gente questiona, sim ou não? Deixa eu ir para o texto. Abacuque está vivendo no meio, porque ele vai pregar em 3 fases diferentes. A primeira fase é o capítulo 1, onde ele está no meio. Pregador, como é que você sabe que ele está no meio? Porque no meio a gente questiona. E Abacuque vai olhar para Deus e vai dizer, Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Porque no meio a gente clama, mas parece que o céu está de bronze, parece que Deus não nos ouve, parece que Ele não nos responde. Abacuque está indignado com o que ele está vendo. O que ele está vendo? Ele está vendo a Babilônia crescer, os inimigos crescer e o povo de Deus perecendo. Então ele veio clamar, e o clamor de Abacuque é qual? Ele vai dizer, Deus, eu estou clamando e o Senhor não está me ouvindo, eu estou orando e o Senhor não está fazendo. E tem alguém que está se identificando com essa palavra, está dizendo, parece que ele está pregando para mim. Eu tenho certeza que eu estou pregando para você, porque parece que você ora, você busca, você jejua, você faz, mas parece que o céu está de bronze, parece que Deus não quer te responder. Agora olha aqui para mim, porque Deus está dizendo, é porque você está vivendo um processo, e no processo a gente não consegue entender. No processo a gente não consegue entender, porque processo eu não consigo entender no começo, processo eu não consigo entender no meio, processo eu vivo e compreendo no final. Pregador, me prova. Eu te provo, está lá no Evangelho de João, no seu capítulo de número 13. O que a Bíblia vai dizer? Se tiver como colocar no telão, não sei se tem, mas no capítulo de número 13, a Bíblia diz, olha só, preste atenção, a Bíblia diz que os discípulos vão se aproximar, Simão e Pedro vão se aproximar de Jesus, no seu versículo de número 6, e vai dizer, Jesus, por que tu está lavando os meus pés? Por que tu lava os pés? Olha a resposta de Jesus, o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás tu vai saber Tem gente que está vivendo o processo e quer entender ele agora. Deus está dizendo, você não vai entender agora. Viva
Mas irmão, eu estou indignado, por quê? Porque os inimigos crescem, e quem nunca olhou para um ímpio lá fora e falou: parece que não compensa estar na casa do Senhor, porque eu vou na igreja, eu busco, eu oro, mas parece que ele prospera mais do que eu. Não é só eu, não é possível que é só eu. Por que para mim é tão difícil? Por que para mim é tão complicado? É essas perguntas que a gente faz para Deus, dizendo: Deus, por que aquele que está lá fora no mundão parece que ele é mais feliz, parece que ele prospera mais, parece que ele tem mais? Eu fiz essa oração esses dias falando: Deus, não é possível. Sabe o que Deus respondeu? Fica tranquilo. O ímpio junta na terra. O ímpio junta na terra e o justo junta no céu. O ímpio tem tesouro na terra e o justo tem tesouro no céu. Fica tranquilo, teu maior tesouro não está na terra. O teu maior tesouro está na glória. Olha para mim, Jesus está carregando a cruz. Ele está rumo ao Gólgota, e quando chega no meio do caminho, ele cai. A pergunta é: por que Jesus caiu primeiro? Ele é homem, e homem cansa. Tem alguém cansado no meio, mas fica tranquilo. Olha para o irmão do teu lado. Eu não sou acostumado a fazer isso, mas olha para ele e fala: você vai chegar. Não, com o olhar de profeta, fala: você vai chegar. Jesus está cansado e cai. Um homem, Simão, o Cirineu, vai ajudar Jesus a pegar a cruz e chegar até o seu destino final. É Deus dizendo: tem alguém cansado no meio, só que eu já preparei alguém para ajudar você a se levantar. Não vai ficar prostrado no meio, e você vai chegar até o final, até o seu destino. Só quem acredita, levanta a mão, abre a boca, reaja, porque Deus está falando com você. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ela para serebandar a gaceia e para a sorebandar a gaceia. O inimigo pode até falar: vai fechar, só que Deus está dizendo: vai ficar aberta, vai ficar aberta, vai ficar aberta. A plena em Deus nasceu no coração de Deus. Que Deus vai crescer, vai chegar, não vai morrer no meio. Só quem acredita, levanta a mão e dá glória. Olha para mim. Abacuque do capítulo 1, eu disse para você que ele está no meio. Ele está na onde? E no meio diz que a gente questiona, chora, pensa em desviar, pensa em sair da igreja. É meio, irmão. Você precisa ter maturidade. Alguém está dizendo: mas irmão, Deus leva para o meio? Leva. Me prova, te provo, dentro da Bíblia. Ezequiel 37, veio sobre mim a mão do Senhor, e essa mão me levou. Essa mão me levou em espírito e me deixou na onde? No meio. E no meio Ezequiel vai ver o que ele não quer ver, porque quem está no meio tem que ver o que não quer ver. Quem está no meio tem que sentir o que não quer sentir. Só que Deus tem propósito. É Deus dizendo para alguém: você está chorando no meio, só que Deus tem propósito. Você está sofrendo no meio, mas Deus tem propósito.
está pensando em desviar, mas não vai desviar. Por quê? Porque Deus tem propósito. Deus está dizendo: no meio você chora, no meio você sente que você não quer sentir, e agora a voz de Deus vai falar com Ezequiel: Ezequiel, anda. E a Bíblia diz: e me fez andar. Isso quer dizer que Ezequiel não queria andar, porque quem quer andar num vale que está cheio de ossos? Só que a Bíblia diz: e me fez andar. Agora Ezequiel vai ter que andar. Olha para cá, pega isso daqui. Enquanto Ezequiel está no meio, ele vai olhar e vai dizer: o osso está seco. Mas quando ele começa a andar, ele vai dizer: o osso está sequíssimo. Mas só que Ezequiel está andando e o osso está sequíssimo. Ezequiel está andando e o osso está sequíssimo. Só que aquele que tem maturidade para lidar com o meio, aquele que tem maturidade para andar no meio, aquele que tem maturidade para ouvir a voz de Deus no meio, Deus vai dar autoridade. Autoridade do que, pregador? De profetizar. Deus vai olhar para Ezequiel e vai dizer: Ezequiel, e aí? Pode reviver? Pode fazer o milagre? Pode curar? Ezequiel vai responder mais ou menos dessa maneira: eu não posso, mas tu podes. Eu não faço, mas tu faz. Eu não tenho poder, mas tu tem poder. Eu não tenho unção, mas tu tem unção. Deus está dizendo para alguém: você vai começar a profetizar na tua vida quando você começar a ter maturidade para lidar com as dificuldades da tua casa, do teu relacionamento, do teu casamento. Deus quer fazer um milagre no meio. Só que primeiro Deus está dizendo: tenha maturidade para lidar com ele. Abacuque no capítulo 1 ele está questionando. No capítulo 2 ele vai dizer: o justo vai viver pela... Parece que ele está olhando para o Abacuque do capítulo 1 e está dando conselho: o justo vai viver pela fé. Abacuque do capítulo 3 é um senhor de idade. Olha para mim, ele está no fim da sua carreira. Seus cabelos estão brancos, suas pernas estão cheias de varizes, suas cordas vocais estão gastas, a sua visão já não é mais a mesma. Mas eu acho lindo o texto que ele vai dizer assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Olha para mim, Malassai. Triste é crente que está no meio, que já não ouve mais a voz de Deus. Triste é crente que está no meio e já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Abacuque, eu imagino Abacuque dizendo assim: Senhor, eu estou velho, meu cabelo está branco, eu já não consigo correr mais, já não consigo gritar, não enxergo direito, mas eu ouço a tua voz. Eu ouvi a tua palavra, e a tua palavra me causou temor. O que é temor, pregador? É ver Deus me vendo. Olha para mim, vou dizer de novo: temor é ver Deus me vendo. Quem tem temor não está preocupado se o pastor vai ver, se o líder vai ver, se o obreiro vai ver. Mas quem tem temor, ele dá uma olhadinha para o alto e diz: não, Deus está me vendo, então eu não faço, eu não peco. Olha para mim, porque eu estou dizendo: Abacuque está velho, só que ele vai dizer: eu ouvi a tua palavra me causou temor. E o que ele vai dizer? Abacuque vai falar dessa maneira, capítulo de número 3, versículo de número 2: aviva, ó Senhor, a tua obra. Só que Abacuque não está pedindo avivamento em qualquer lugar. Opa, alguém já pegou. Ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio. Por que, pregador? Abaixa só um pouquinho aqui para mim, para não dar interferência. Por que, pregador? Porque eu não preciso de avivamento no começo. Porque no começo eu tenho uma empolgação natural.
Eu não preciso de avivamento no final, porque o final é melhor do que o começo. Eu preciso de um avivamento. Levanta a mão para pegar isso daqui. Porque eu disse para você que no meio você chora, no meio você pensa em desistir, no meio você pensa em parar, no meio entra o medo, insegurança. Só que Deus está dizendo: no meio eu derramo o meu avivamento. No meio tem avivamento para tua casa, no meio tem avivamento para tua vida. Pregador, o que é avivamento? É reanimar, é trazer vida aquilo que já morreu. Deus está dizendo: está morto, mas eu vou reanimar, vou levantar, vou erguer, vou trazer de novo para minha casa, vou fazer o milagre. E na onde, pregador? Tem gente esperando o milagre no começo, tem gente esperando o milagre no final. Só que aonde você chorou é aonde você vai ver a manifestação da glória de Deus. Aonde você pensou em desistir, vai ser aonde que você vai ver o milagre de Deus. Vai acontecer uma explosão de milagre. E é no meio, é no meio, é no meio, é no meio. Só quem pega agora começa a ser tocado pelo Espírito Santo. Agora olha para mim, aonde Ezequiel vai profetizar? No meio. Não precisou mudar de igreja, não vai precisar mudar de igreja, não precisou mudar de casa, não precisou mudar de cidade. Deus está dizendo: eu vou te honrar no meio, porque no meio tem avivamento, no meio tem avivar, no meio também tem profecia. Ezequiel profetizou no meio, e Abacuque pediu um avivamento no meio. Porque quando fala de meio, você está pensando que no meio só tem coisa ruim. Não, no meio tem coisa boa. Tem avivamento no meio, tem profecia no meio. E tem alguém que está dizendo: eu vou morrer no meio. Só que no meio tem vida. Pode dar notícia, no meio tem vida. Não existe morte no meio. No meio Deus tem vida. Pregador, me provo. Gênesis capítulo de número 2. Se tiver como colocar no telão, nós vamos. Se for atrapalhar a gravação, não precisa. Gênesis capítulo de número 2 e verso de número 9. Preste atenção, é Bíblia. Olha para mim, vou pregar mais calmo. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para Olha para mim. Estamos no jardim do Éden. E a árvore boa e agradável à vista. O que é isso, pregador? É aquela árvore que você olha e chama a atenção. E ainda mais, ela é uma árvore que todo crente gosta. Do que? De comer. Ela era uma árvore boa para comida. Só que preste atenção que eu estou pregando aqui. Muitos crentes perdem a bênção porque são atraídos por aquilo que é visivelmente chamativo, aquilo que chama atenção. A árvore agradável à vista não era o melhor do jardim. A árvore agradável à vista não era o melhor do jardim. Pegou. Olha para mim. Você está numa festa, e você chega na festa e tem um monte de alimento, tem uma mesa, e você chega e começa a comer tudo, e você não para analisar o que tem.
De repente, quando você está satisfeita e satisfeito, você olha no meio da mesa e o que você mais gosta de comer está ali no meio. Por quê? Porque aquilo que está visível bonito para você te chamou a atenção. Só que o melhor não era a árvore. Olha para mim, você não vai morrer no meio, porque no meio tem vida. Me prova, pregador. A árvore da vida estava plantada no meio do jardim. É Deus dizendo para você: no meio não tem morte, no meio tem vida, no meio tem avivamento, no meio tem profecia. Pregador, que mais que tem no meio? No meio tem livramento, no meio tem livrar. Olha para mim, a Bíblia diz que o povo de Israel estava em frente ao mar. E alguém vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer. Faraó está vindo atrás e nós vamos perecer. A Bíblia diz no versículo 22 que Moisés joga o cajado. A Bíblia diz em Êxodo 14 que Moisés joga o cajado e o mar se abre. E a Bíblia diz assim: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. É Deus dizendo para você: no meio tem livramento para tua casa, no meio tem livramento para tua parentela, no meio tem livramento para tua vida. Deus quer fazer um milagre na onde, pregador? No meio. O povo achou que ia morrer. Alguém olhou para Moisés e disse: Moisés, agora acabou, os egípcios estão vindo aí atrás, não tem mais saída. Só que Deus está dizendo: ainda existe saída sim. Deus vai abrir o mar, Deus vai fazer o impossível, e você vai atravessar o mar em seco. Por quê? Porque o povo de Israel tem aliança com Deus, e ninguém que tem aliança com Deus, Deus deixa perecer. Deus não deixa morrer aquele que tem compromisso com Ele. Deus não deixa morrer aquele que tem compromisso com a casa dele. Olha para mim, o milagre vai acontecer e você vai atravessar pelo meio do mar. Só que algo está acontecendo. O que, pregador? Os egípcios estão seguindo o povo de Israel. Os egípcios estão seguindo o povo de Israel, porque meio é bênção para você que tem aliança com Deus, mas para aqueles que são inimigos de Deus, meio é limite. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz no versículo 23 que os egípcios, eles seguiram o povo de Israel até o meio do mar, pastor Diego. Por quê? Porque fica tranquilo, meio é bênção para você que tem compromisso. Agora, para aqueles que se levantam, para aqueles que falam mal, para aqueles que não têm compromisso, para que sabe que Deus está dizendo, pastor Diego? Deus está dizendo: do meio para frente o Senhor vai, do meio para trás eles ficam, do meio para frente tem bênção para pleno em Deus, do meio para trás vai ficar os falador, vai ficar os linguarudos, vai ficar aqueles que se levantam contra a igreja. Vai pegando, porque Deus está falando. Fica tranquilo, pleno em Deus. Eu vou me manifestar com glória, com glória, com glória. Pregador, você está falando que do meio para frente o povo vai, do meio para trás eles ficam. Não sou eu, é a palavra, é a Bíblia. Eu vim pegar a Bíblia, e a Bíblia diz, versículo 27: então
Moisés estendeu a mão sobre o mar e retornou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor matou, derribou, exterminou os egípcios. Na onde? No meio do mar. Porque meio é bênção para você que tem compromisso, mas para quem não tem compromisso, não é bênção, é morte, é extermínio. Deus está dizendo: não precisa bater boca, não precisa discutir, só fica em silêncio e veja o crescimento na tua vida, o crescimento no teu casamento, o milagre na tua casa. Ah, mas estão falando, pregador, deixa falar. Até no meio eles falam, dali para lá é bênção para tua vida. Quem pega isso? Quem pega essa palavra? Quem pega? Eu vou, senão não vai dar tempo. No meio tem honra. No meio tem honra. No meio tem honra. Tem honra. Pregador, onde está isso? Está em 1 Samuel, capítulo de número 16. Lá o Asau Enchai, versículo de número 13. Olha o que a Bíblia diz. Meu Deus. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu Davi. Na onde? No meio dos seus irmãos. Olha para mim. Aonde era para Davi ser envergonhado? Aonde era para Davi ser envergonhado? Deus transformou a vergonha em bênção. Porque no meio tem honra da tua vida. No meio tem avivamento. No meio tem vida. No meio tem profecia. No meio tem honra. E no meio tem santificação. Pregador, você está ficando doido. Eu também fiquei quando eu li isso aqui. Olha para mim. No meio tem santificação. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Em Josué capítulo de número 3, o povo vai atravessar o Jordão, e Josué vai dar um recado para o povo. Josué vai dizer: santificai-vos. Josué capítulo de número 3, versículo 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Na onde? No meio de vós. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Santificai-vos, igreja, porque amanhã o Senhor vai se manifestar com glória. Vai acontecer maravilhas no meio. Pregador, me prova. O povo vai atravessar o Jordão. No versículo 17, porém os sacerdotes que levaram a arca do concerto, a presença, a glória, pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o povo de Israel passou em seco, até que o povo acabou de passar. É Deus dizendo para você: vale a pena se santificar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Olha para mim, porque Deus habita no meio. Eu estou dizendo, Deus habita no meio, Ele se manifesta no meio. Não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia. Olha em Salmos 46, a Bíblia vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não teremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam,
ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das suas moradas do Altíssimo. Pega essa agora. Deus está no meio dela, e se Deus está no meio, não vai se abalar, e se Deus está no meio, não vai se romper, não se abalar. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está dizendo: eu estou no meio, você não está sozinho. Eu estou no meio do teu casamento, você não está sozinho. Eu estou no meio da tua parentela, você não está sozinho. E aonde Ele está, o milagre acontece. Aonde Ele está, a cura. Aonde Ele está, há avivamento. Olha para mim, eu estou acelerando aqui. Olha para mim, presta atenção. Eu vim pregar a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer no livro do Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 8: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Olha para cá. Para Deus habitar no meio, era necessário um santuário. Era necessário um santuário. Isso no Antigo Testamento, pastor Diego, porque no Novo Testamento é diferente. Eu vou abrir a Bíblia porque eu gosto da Bíblia. No Antigo Testamento era necessário um santuário para que Deus se manifestasse, para que Deus habitasse no meio. No Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que aquilo que separava o homem da glória de Deus era um véu. Lucas 23. Só que a Bíblia diz que no Antigo Testamento o santuário, e Deus habitava no meio. Agora não. Agora no Novo Testamento o véu se rasga no meio. E quando alguém entendeu? Alguém entendeu? E quando o véu se rasga no meio, agora eu tenho livre acesso ao Criador. Eu oro, Ele responde. Eu choro, Ele consola. Eu penso em desviar, Ele me dá uma palavra. Eu estou triste, Ele me anima, porque Ele está no meio. Olha para mim, meu tempo está acabando. Olha para mim. Mateus capítulo 14, versículo 24. A Bíblia diz que o barco já estava na onde? No meio. E no meio, olha para mim, estou finalizando. E no meio tem vento ao contrário. No meio tem tempestade. Você sabe por que está tão difícil para você? Porque no meio, pastor Diego, é lugar de redemoinho. Sabe como forma o redemoinho? É o vento do norte com o vento do sul que se choca, e há uma pressão na onde? No meio. Tá difícil, né? O barco está no meio. E você está dizendo: e agora, Jesus? Só que eu preciso aprender a ver Jesus no meio. Jesus dá ordem ao vento. Jesus dá ordem à tempestade. No meio tem vento ao contrário. No meio tem tempestade. Mas no meio tem Jesus para acalmar o vento. No meio tem Jesus para acalmar a tempestade. Pregador, só consigo ver o vento. Deus está dizendo: começa a olhar com seus olhos espirituais, porque Ele vai dar uma ordem: vento, aquieta-te, mar, sossega-te. Deus está dizendo: esse vento vai se acalmar, essa tempestade vai se acalmar. Olha para mim. Tem uma passagem que diz que os discípulos vão olhar para Jesus e vão dizer: Jesus, quem é o maioral no reino dos céus? Mateus 18, 2. Jesus vai pegar uma criança. E aonde Jesus coloca a criança?
no meio. Porque no meio, olha para mim, não é a criança, mas é aonde a criança está. Vale mais uma criança no meio, em obediência, do que um teólogo no meio, em desobediência. Olha para mim, Mateus 13, 25, a Bíblia diz que chegaram os inimigos e semearam um joio, na onde? No meio do trigo. Porque no meio, o joio sobrevive. Tem gente que é difícil. Tem gente que é. Só que eu preciso aprender a lidar com o quê? Com o joio. Na onde? No meio. Porque no final, o joio vai ser separado do trigo. E pro trigo é bênção, e pro joio é fogo. Olha para mim. A pergunta é: aonde Deus habita? Da onde Deus veio? Já te fazer essa pergunta? Vou terminar. Deus veio da onde? Hã? De onde Deus vem? A Bíblia responde de onde Deus vem. A Bíblia diz em Abacuque capítulo 3, versículo de número 3: Deus veio de Temã. Deus veio da onde? Fala Temã. Mais forte, Temã. Está todo mundo me olhando e falando: irmão, onde que é Temã? Temã é um lugar onde Miriam tocou o seu tamborim, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Fica do outro lado do Mar Vermelho, fica no final. Olha para mim isso aqui. Eu sei que você ouviu que quando Moisés jogou o cajado, o mar se abriu, sim ou não? Só que olha para mim, eu vou dizer isso daqui. Todas as vezes que você vê o impossível acontecendo, o milagre acontecendo, é quando Deus se manifesta na nossa vida. Quando Moisés jogou o cajado, Deus veio de Temã. E Temã é o final. Por quê? Onde termina para você, se inicia para Deus. Você sabe por que vai acontecer uma explosão de milagre? Porque você veio aqui e você já não sabe mais o que fazer. Você já não tem mais força. E Deus está dizendo: acabou para você, mas começou para mim. Porque eu me manifesto quando termina para você. Deus veio de Temã e abriu o mar. Deus veio de Temã e derrubou Golias. Deus veio de Temã e protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus veio de Temã e fechou a boca do leão. Deus veio de Temã e curou o cego. Porque o impossível, só quem faz é Deus. Só quem faz é Deus. Só quem faz é Deus. A igreja se coloca de pé. Só quem faz é Deus. Eu vou acabar. Olha para mim, eu vou acabar. Abacuque pede um avivamento. Ele pede um avivamento na onde? No meio, fala. E Abacuque, ele não só quer um milagre no meio, mas ele vai dizer: Deus, notifica. Está na Bíblia, irmão, está aqui, ó. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. E no meio, alguém sabe o que é notificação aqui? Alguém sabe? Notificação é aquele negocinho que chega no teu celular, né? Independente do volume do teu celular, é forte. Alguém que está do teu lado vai saber que Deus te notificou. Alguém pegou, olha lá.
Porque a explosão de milagre não vai ficar só aqui em Hortolândia na vida de alguém. Deus está dizendo: eu vou notificar Hortolândia, Campinas, Americana, região, Montemor. Eu vou notificar que o teu milagre chegou na tua casa, que o teu milagre chegou na tua vida. O teu milagre vai ser tão grande que o teu vizinho vai começar a olhar e vai dizer: que Deus é esse? Você fala para ele: é lá na Plena em Deus que eu congrego. Lá tem palavra, tem louvor, tem salvação de alma, tem avivamento. Vamos para lá, porque o milagre vai chegar e não vai ficar só para você. Deus vai notificar o teu milagre. Eu preciso falar, tem 3 minutos. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quem aqui crê na promessa de salvação? Deixa eu ver. A Bíblia diz, versículo 16: e Deus descerá do céu. Quem crê que Ele vem? Versículo 16, Ele vem, diga Ele vem. Versículo 17, a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Diga, eu vou. Versículo 16 Ele vem. Versículo 17 eu vou. E quando eu li isso aqui, pastor Diga, eu fiquei doido. Porque que todo mundo sabe é que Ele vem. Quem que sabe que Ele vem? Levanta a mão, quem sabe? E o que nós sabemos é que nós iremos. Quem aqui quer ir? Vamos ver, quem aqui vai? E eu perguntei, mas na onde será o encontro? Cadê você, 1 Tessalonicenses? Aonde será o encontro? 16, porque o mesmo Deus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e com os que morreres em Cristo ressuscitarão primeiros. Versículo 17, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Na onde? Nas nuvens, nos ares. Eu fiquei me perguntando, se Ele vem e eu vou, na onde vai ser o encontro? No meio vai haver casamento, do noivo com a noiva. No meio vai haver casamento. E se você não casou aqui na terra, fica tranquilo, vai ter casamento. Vai ter casamento lá no céu. Oh glória! No meio é lugar de casamento. Olha para mim, eu vou falar. Apocalipse capítulo 5, a Bíblia diz: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi, presta atenção, e vi um anjo forte. Ele vai dizer: e vi na destra que estava sentado, e vi um anjo forte bradado com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo do céu podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque no meio a gente chora, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aí disse um dos anciões: não chore, porque no meio tem consolo para você. E eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar o selo. No capítulo 1 ele diz: e vi. No versículo 2 ele diz: e vi. Já no versículo 6 ele vai dizer: eu olhei, e eis que estava sentado, na onde? No meio do trono, dos 4 animais,
seres viventes, e entre os anciões, o que? Um cordeiro que foi levado para um matadouro como ovelha muda, mas ressuscitou. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E a pergunta é: aonde ele está agora, pregador? Vamos de Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 20. Eu entrego o microfone. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio, 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 no meio. Ele está no meio